Fala galera, olha a gente aqui no nosso canal Projetista Paulo, falando sobre negócios, engenharia e inovação sem moderação. Então, ficamos felizes por você continuar nos acompanhando. Pedimos que curta o nosso canal, divirta-se compartilhando nas suas redes. Agradecemos a você que acompanha o nosso canal e pedimos que, se você gostou desse canal, se inscreva para receber as atualizações e compartilhe, curta, fique à vontade e delicie-se. O tema de hoje a gente vai falar sobre macroeconomia. É um negócio assim, que o tempo inteiro você vê dando nos jornais, que você vê nos tabloides, que você vê todo mundo discutindo a respeito. Mas eu queria saber se você tinha a mesma dúvida que eu tinha a respeito sobre macroeconomia. Será que a gente está bem alinhado sobre esse tema? Para começar entendendo sobre macroeconomia, a gente vai primeiro falar sobre economia. A economia, ela é uma ciência social, muito diferente do que eu imaginava, por exemplo, que é uma ciência exata, por se tratar de números, valores, etc. Mas ela é uma ciência social que estuda a forma como se administra os recursos escassos. Para quê? Para que você transforme em bens e serviços e que esses bens e serviços sejam distribuídos para o consumo da sociedade. E aí nós vemos sobre o conceito de macroeconomia. O conceito de macroeconomia consiste em analisar a economia como um todo, com períodos de recuperação e com períodos de recessão, a produção total de bens e serviços e o crescimento do produto, as taxas de inflação e de desemprego, as balanças de pagamentos e a taxa de câmbio. Mas mas calma. A macroeconomia, em sua definição, diz que haverá momentos de recuperação e de recessão. Olha, então, com certeza, a pergunta que não quer calar nessa minha cabeça soterossergipana. Se é cíclico, significa então que hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim, depois eu posso estar bom de novo e voltar a ser ruim e fica nessa gangorra? É exatamente isso? Bom, se isso é cíclico, por que então que isso acontece com tanta frequência? Já que eu sei que é cíclico, por que eu não tomo as ações necessárias para que ao menos amenize esse tipo de situação econômica, financeira? Essa pergunta eu sempre me fiz. Era impressionante eu assistir Jornal Nacional e eu vi, porque o PIB, porque a taxa de inflação, porque a recessão, deflação e etc. E como é que ficarão essas respostas diante de tantas perguntas? Bom, a gente precisa primeiro entender o conceito básico. Vamos entender o conceito de renda. Vamos imaginar, por exemplo, que você desenvolveu um produto, seja ele qual for, produto ou serviço. Então esse produto vai gerar uma renda, que vai gerar um gasto, que vai gerar um novo produto, que vai gerar outra renda, que vai gerar um gasto, que vai gerar um produto, vai gerar uma renda, vai gerar um gasto, vai gerar um produto, gerar uma renda, gerar um gasto, gerar um produto, uma renda e um gasto. Pronto, já está pronto o pão que eu vou fazer hoje. O pão, vou vender muito na minha padaria. Eu vou procurar agora os clientes para vender o meu pão. Bom dia, seu Joaquim, quero um pão. Opa lá, tudo bem? Eu tenho um pão hoje, vou dar para você aqui um pão que eu consegui fazer, um pão muito delicioso. Eu estou te vendendo esse pão que eu quero contribuir para o PIB do meu país. Então, tá meu pão, por favor, R$2. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oi, dona Maria, tudo bem? Tudo. Eu vim pagar a paragem do bigode que você me fez. A moça comprou pão para mim e eu tô pagando os R$2, tá bom? Muito obrigado. Semana que vem eu vou voltar aqui e vou fazer de novo a verdade no bigode. Então vamos lá, vamos entender como é que a macroeconomia funciona diante desse ciclo da renda. É gerado um valor agregado, que é o produto, e ele vai gerar uma renda para o cidadão. O cidadão, com esses valores em mãos, ele certamente fará no mínimo 3 tipos de pagamento. Em primeiro, óbvio, ele vai pagar ao governo com suas taxas e impostos. O que sobrar, ele vai pagar o seu consumo natural, saúde, educação, alimentação, moradia. E se sobrou um dinheirinho a mais, ele vai fazer aquela economia onde ele vai acessar um sistema financeiro e com esse sistema financeiro vai usar o seu dinheiro privado e fazer um investimento privado para uma demanda agregada. E o governo? Como é que o governo se comporta com essa macroeconomia? A gente falou que o governo recebeu um valor do cidadão baseado na sua renda. E o governo vai pegar esses valores e fará investimentos, capitalizações para essa mesma oferta agregada. A diferença é, se o governo não consegue ter valores suficientes de poupanças ou equilibrar esse balanço,
balanço, o que é que vai acontecer? Ele vai procurar um financiamento bancário com taxas certamente altíssimas e que cada vez mais aumenta o endividamento do governo. E aí você começa a ter um desequilíbrio sobre essa balança. Se ele não tem esse desequilíbrio, ele certamente dessa oferta agregada, ele vai gerar as importações e as exportações necessárias para o seu produto interno bruto. O contrário também pode acontecer, onde o governo tem muitas reservas, fez uma poupança muito alta e nesse momento é o sistema financeiro, ou seja, os bancos, que vai recorrer ao governo para que o governo sane diversas dívidas a fim de evitar a falência ou a quebra daquele banco ou aquele sistema financeiro. E nesse contexto nós temos o nosso tão falado, o nosso protagonista, o PIB. O PIB nada mais é que o valor de mercado de todos os bens e serviços produzidos por um país, certo? Em um determinado período de tempo. Então eu posso dizer que o pão do seu Joaquim, que foi um produto final, ele com certeza contribuiu para o PIB do país. Então a soma de todos esses produtos e serviços é que gera um valor de mercado considerado o PIB. Óbvio que quando nós somamos todos esses valores, os valores eles podem ser favoráveis para esse país, como também podem ser desfavoráveis. E aí a gente vem o conceito de inflação, deflação, inflação, deflação. E lembrem-se, é cíclico. Nada se pode fazer a nenhum país para que ele se escape desses tipos de ciclo. Por exemplo, eu vou mostrar gráficos agora e vocês vão observar esses gráficos. E enquanto eu vou mostrar o gráfico, eu vou estar falando a respeito do gráfico. Mas assim, determinado país em momentos ele está em deflação, daqui a pouco ele já está em recuperação, aí ele recupera o seu produto interno bruto, daqui a pouco ele começa a cair numa queda e vai diminuindo. Então o primeiro gráfico que eu quero mostrar para vocês é o gráfico onde mostra as principais potências do mundo, os principais mercados hoje e como eles estão se comportando. Nós vemos, por exemplo, aí, meu amigo, ladeira abaixo está o Brasil, a Rússia, e você vê ali a Grécia, que já sabe que já em breve com as suas políticas fiscais e econômicas, falaremos disso já, ele começa a se recuperar. E aí a gente vê alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, a Alemanha, que estão subindo ladeira, que está numa reta crescente, mas vai ter uma hora, em determinado momento, assim como foi em 2008 para os Estados Unidos, que essa potência, essa ladeira vai inverter a sua curva e ela passará a descer. Isso a gente pode observar, por exemplo, com a China. A China, até tão pouco tempo, ou melhor dizendo, tão pouquíssimo tempo, ela crescia a 2 dígitos do seu PIB, um valor extraordinário. E isso levava países como Rússia e Brasil, que eram seus principais parceiros comerciais, a também subir. O Brasil exportava muito, era um parceiro comercial muito forte da China. A China começou a despencar, pronto, o Brasil, por tabela, foi embaixo. Então o que é que a gente vê é que nesse exato momento de tempo, há países como a China que está invertendo a sua curva de crescimento, há países como Brasil e Rússia que estão entrando no seu momento de inflação, inflacionária aí, derrubando todo a perspectiva de crescimento, e há países como os Estados Unidos e a Alemanha, por exemplo, que estão no seu momento de glória, de subir, de crescer e de aproveitar os investimentos. Este próximo gráfico, a gente vê um gráfico que é feito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para uma previsão da taxa de 2011 a 2020 sobre o PIB em torno do mundo. Ele faz a referência aí do PIB do mundo e o PIB das principais potências. Esse gráfico obviamente já foi um pouquinho corrigido devido às atualizações do momento, mas você percebe esse gráfico do Banco Bradesco, se você analisar desde 2000 até 2016, como houve de fato esse dado cíclico, apesar do Brasil estar operando sempre em alta, mas você percebe que dificilmente ele está totalmente em alta. Ele momentos tem alta, momentos tem baixa, momentos tem alta, momentos tem baixa, momentos tem muita alta, momentos tem muita baixa, ou seja, esse ciclo é observado em todos os países do mundo. E o que é que as pessoas fazem, ou seja, o que é que os governos fazem? Eles tentam esticar essa corda cíclica para que ele diminua tantos momentos de
retração quanto os momentos de crescimento. Porque crescer demais também não é bom para nenhum país, como também decrescer demais não é bom. Dizem-se que eles procuram manter a taxa do PIB ali em torno de 2. E nós vamos falar sobre as estratégias que os governos mundiais usam para combater essa taxa que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, esse momento cíclico. Eles trabalham em cima de duas políticas básicas, a política fiscal e a política monetária. Mas ambas, de qualquer forma, tanto ele usando a política fiscal ou a política monetária, eles vão usar dois viés, que é o viés da expansão e o viés da restrição. Como é que funciona isso? Vamos pegar, por exemplo, a política fiscal. A política fiscal, ela trata dos gastos orçamentários, ou seja, quando ele está querendo expandir, né, o crescimento, digamos que ele está lá em retração e ele decide expandir, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a aumentar os gastos públicos, né? Ele começa a fazer uma gastança que não se acaba mais. E aí você incentiva o mercado a reagir diante disso. Ao contrário, o que é que ele faz? Ele começa a sobretaxar. Essa taxa elevada, o que é que eles começam a fazer? Começam a observar os gastos do governo e começam a enxugar até onde ele pode. Sabe, quando você está com uma dificuldade em sua casa em determinado mês ou período, o que é que você faz? Olha, a partir de hoje nós vamos começar pela energia. Vamos ter que reduzir a energia, desligar a luz, desligar, ar-condicionado não usa e etc. É isso que o governo faz. Ele começa, através de uma política fiscal restritiva, a usar o controle de gastos para que você comece a enxugar essa malha, esse conceito fiscal. E falando da política monetária, o que é que o governo faz? Se ele quer expandir, é simples. Ele vai reduzir os juros, ele vai reduzir o depósito compulsório. O que é o depósito compulsório? É o depósito que todos os bancos no sistema financeiro brasileiro são obrigados a pagar ao governo como antecipação pela transação. Por exemplo, aquele dinheiro que você usou lá no ciclo para investir no banco, o banco é obrigado a pagar uma taxa determinada pelo governo antecipada sobre esse valor. E se ele quer restringir, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer subir o crédito no mercado, é a primeira coisa. Ele vai aumentar, por exemplo, a taxa Selic. Ele vai aumentar o depósito compulsório, obrigando os bancos a também dificultar o crédito, né? Porque se você paga mais para o governo, você vai certamente repassar isso para o consumidor final. E isso é usado para restringir nesse momento através de uma política monetária restritiva. Então é isso, galera. Eu espero que para você tenha ajudado um pouco a entender sobre macroeconomia. É óbvio que tem muita mais coisa envolvida. Existe como se calcular o PIB, como se calcular essas taxas, como se faz tudo. Mas na verdade não é o intuito do nosso curso. Eu aconselho, se você quiser, tiver interesse sobre essa área, procura conhecer mais do assunto, procura livros didáticos que falem sobre o assunto. Mas uma coisa eu sei, certamente hoje, quando você vai assistir no seu jornal local, seja o jornal da Band, seja o jornal nacional, seja o jornal da Globo, você não mais ficará com dúvida sobre determinados aspectos. Assim como eu tinha muita dúvida, eu com certeza adorei pesquisar, adorei entender um pouco mais sobre macroeconomia. E se esse vídeo foi útil para você, eu só te peço que você curta, né, esse vídeo, compartilhe nas suas redes, fique à vontade para compartilhar, se inscreva no nosso canal, é bacana, é legal você receber atualizações sempre. E no mais é aquilo, negócios, engenharia e inovação, sem moderação, mas com muita inovação. Pronto?